A gente tinha a ideia de que a medicina do futuro, né, ela devia ser baseada em 4 P's, né? Ela teria que ser preventiva, participativa, personalizada e preditiva. A Aula participação. particular! Aula particular, hein? Ah, gostei! Peraí, essa aí eu quero marcar. Participativa, gostei. Preventiva, Faltava esse P. personalizada, participativa e preditiva. Isso assim de 5 anos para cá. Mas agora, com o advento aí dessas incursões tecnológicas e a mesmo como evolução desses 4P's, está se falando que os 4P's agora são o seguinte: participativa, preventiva, pervasiva. O quê? Tá? Pervasiva. Pervasiva. Ela permeia tudo e tudo permeia ela. O que quer dizer isso? Que tudo que você consome, roupa, comida, eletrodoméstico, tudo que você consome de cultura, transporte público, o que você compra, o que você usa, isso vai se interligar de tal maneira, né, tipo blockchain. Vai permear. Vai permear por tudo. Você vai se permear e as coisas vão permear você. Ou seja, vai ser uma coisa só para quê? Para isso direcionar consumo teu, né? Inclusive, já semana passada eu falei com o Luiz, a tendência é que isso seja utilizado, esse Big Data da sua vida, seja utilizado, inclusive, para poder personalizar o seu plano de saúde. Para você fazer um contrato pessoal. E aí um cenário que vai caminhar para isso, né? Para planos de saúde únicos, personalizados, customizados. Isso. Aí não vai ser plano de saúde, vai ser plano de vida. Peraí, só um segundinho, Velmer. Eu já falo aí. Aula particular, mano. Estou aqui gravando aquela live lá. É de amigo, mas não perde a piada. Tchau. Aqui, deixa eu combinar então, porque... Eu não estou vendo, agora apareceu. Luiz, e cadê? Sumiu o Velmer. Não, sumiu nada, tá aí. Eu não estou vendo só você agora. Ué? Você está me vendo? Estou vendo todo mundo. Eu também. Meu Deus do céu. Eu não, eu só estou vendo... Agora estou vendo o Velmer. Pode ser internet. Cada hora quem fala aparece, mas também... Não, quem fala chama o microfone e fica verdinho em volta de quem está falando. O que eu posso fazer aqui para ver todo mundo? Você botou share screen? Meu Deus, agora não sei. Não, share screen é para compartilhar a tela. É em cima, lá de frente tem o speaker view, mas aí deixa eu ver. Speaker view, Tá certo, Luiz, tá certo. A Speaker View aparece só você, que você é o cara que está comandando aí o negócio. Não, o Speaker View, só aparece eu tô vendo todo mundo, só que eu vejo quem Não, aparece você, quando eu boto o Speaker View na minha tela, aparece você em foco e nós três em cima de você. Uma tela maior sua no centro. O importante é o seguinte... Agora o Ricardo apareceu total agora, falou... É porque quem está falando que aparece grande, quem fala que aparece grande. Tá, eu não preciso ver vocês, eu estou vendo um de vocês só, mas não há necessidade. O problema é que está gravando no meu, está gravando aqui no meu. Perfeito. Aqui está tudo certo. Eu vou deixar vendo todo mundo simultaneamente. Vou combinar o seguinte: eu com 3 tem uma limitação da ferramenta que 40 minutos. Tá. Então o que vai acontecer? Se a gente passar disso, não tem problema. Eu vou botar um cronômetro para perto, a gente dá uma parada e vê que tá bom. Tem coisa ainda, eu paro e eu solto um novo link e depois na edição eu junto os vídeos, entendeu? Tá bom. Aí eu publico... Luiz, é o seguinte, o caminhão que vai entregar os móveis aqui em casa, né? Ele ia passar aqui primeiro, depois disse que ia para Taubaté. Aí liguei para o cara para falar que 2 horas eu ia dar pedido. Ele falou, doutor, eu fui primeiro para Taubaté.
Então, ele saiu de Taubaté. Eu falei, olha, eu vou entrar numa reunião, mas preciso atendê-lo, né? Então, qualquer coisa, eu não sei como a gente... Se ele apertar o sinal lá de baixo para que chegou, talvez a gente tenha que interromper. Aí a gente volta... Tá. Preciso só atendê-lo para entrar com os móveis, né? Não, aí você faz o seguinte, você desabilita o seu vídeo. É possível? Você desabilita o seu vídeo, o seu áudio, desabilita. Tá? Sai do... Não sai do... Não, só desabilitar o vídeo. Eu não sei como fazer isso. Como faz? Como embaixo, por exemplo, eu vou fazer aqui, ó. Escondeu. Isso. Escondeu o vídeo, aí você esconde o áudio também. Também. O áudio também está fora. Isso, beleza. Vocês não estão agora estão me ouvindo, mas o que eu vou falar agora vocês não... Isso. Aí você desabilita... Agora você fechou de novo o áudio. Agora você abriu. Tá. Então, esses dois botõezinhos. Isso. Tá. Isso. Aí eu fico no bate-bola com o Velmer, até você voltar. Tá. Não, bate-bola não, porque eu sou macho. Bate-bola não. Não, também não dá para jogar. Eu sou espada. Bate-bola não é que eu sou espada. De bate-bola não é comigo. Bom, vamos lá, porque a minha preocupação é que ele chegue e vai dar uma canseirinha, porque ele vai entrar com o caminhão, vai descer aqui, vai falar onde põe o sofá, onde põe a mesa. Isso vai me encher o saco. Eu vou demorar uns... Quando você voltar, eu e o Velmer já estamos cochilando, cara. Então eu falei para o cara que 2 horas eu estava olhando, que eu liguei para você, falei, vamos adiar um pouco? Aí ele, não, eu vou indo. Aí não entendi por quê, resolveu ir para Taubaté primeiro, porra. É porque entregador é assim mesmo, tu não sabe disso? O cara faz o que descombinado contigo, porra. Tinha combinado, então. Mas agora amendoim, rapaz. O amendoim do cara na cabeça. O cara tem um amendoim aqui dentro. Ó. Quando a tomografia, é um amendoim com um oco em volta. Porra, tu não sabe disso, cara. Nem estava de praia, cara. Nem 20. Olha só. Vamos lá. A gente vai ter que ter o único cuidado aqui, é porque como não tem bloqueio de microfone, cada um bloqueia o seu, quando um parar, dá uma pausa para o outro falar, porque senão vai misturar microfone e quando fica no vídeo, ele corta um. Okay. Tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar vocês, vou falar do título, vou apresentar vocês, e vou fazer como se fosse ao vivo. E vou começar, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para o Velmer e depois eu peço... Agora apareceu tudo. Vai, agora vamos. Agora todo mundo. Agora então, melhorou. Deixa eu botar o microfone aqui. Então, eu vou fazer uma pergunta para o Velmer e depois eu peço para o Ricardo complementar. Depois eu pergunto para o Ricardo e peço para o Velmer complementar. Porque nessa seleção de perguntas, eu trouxe perguntas que o Velmer propôs, eu vou perguntar para ele. E tem perguntas que o Ricardo propôs, eu pergunto para o Ricardo. E o outro complementa. Eu vou ficar fazendo só essa mediação. Beleza. Tá? Tá bom assim? Toca o barco. Tá bom assim, Ricardo? Tá bom. Então, vamos lá. Então, vou começar, hein? Luiz, só uma coisa. A experiência pouca experiência, mas tenho de gravar vídeo. A gente grava umas 10 vezes. Tem hora que sempre precisa gravar de novo. Se precisar, paciência. Nesse caso aqui não vai dar, não, porque a gente vai fazer como fosse ao vivo. Então, isso que eu estou pensando. Então, vamos lá. Acho que o macete aqui, Ricardo Luiz, assim, como o Luiz falou, ele já traçou a voga. Pergunta para um, para o outro complementar. E assim, vamos tentar ser bem conciso, né? Para poder dar tempo de todo mundo falar. Senão a gente vai extrapolar muito, tentar focar uma, 2 coisas e mandar bala, entendeu? Me dá 1 segundo, eu vou botar, estou vendo que você está com fone de ouvido e eu estou longe do computador. O meu computador está a 1 metro, mais ou menos. Então, se eu botar o fone de ouvido, acho que vocês me ouvem melhor também. Não, estou te ouvindo bem. Eu vou pegar ele aqui, ele está fácil. Só 1 segundo. Bom, a gente tem que combinar para não ter essas sobreposições de áudio, porque a gente até ouve a sobreposição. No Zoom a gente ouve, mas quando ele grava, ele não grava a sobreposição. Ele grava só o microfone de quem está aceso na tela, entendeu? Eu reparei num vídeo que eu fiz, eu reparei que deu esse problema.
Porque para a gente parece que está tudo certo, né? Que a gente está ouvindo tudo, mas para a gravação... Então, o macete é o seguinte, você, então, tem que direcionar assim, parou um, agora fala o Velmer, entendeu? Fala, Ricardo. Isso. Entendeu? Porque se um falar fala do outro, aí ferrou, não tem jeito. Não entendi. Como é que foi, Velmer? Explica para ele, Luiz. Ricardo, alô, oi, pronto. Olha só, quando alguém está falando, vocês veem que fica verde em volta do vídeo, não fica? Quadrado. Fica um quadrado verde em volta. E esse quadrado em volta, não fala ninguém agora não, só vai tirar minha voz. Esse quadrado em volta está dizendo o seguinte, quem que está no comando do áudio? Isso é para o efeito da ferramenta. Então, quando a gente está conversando aqui, se eu estou falando, o Velmer fala e você fala, a gente ouve simultaneamente as duas vozes, as três vozes. Mas para a ferramenta, ela não reconhece o áudio de quem não está marcado. Então, vai ficar, na hora do vídeo, vai ficar tudo falhado, porque vai ter um áudio que às vezes não é da pessoa que está com o comando, que está querendo falar. Então, o que o Velmer está sugerindo é o seguinte, é sempre eu comandar a passagem do áudio. Então, quando eu perguntar, eu falo assim, Velmer, por favor, responde. Então, nesse momento... Você aciona o outro. Isso. E se alguém quiser falar no meio do caminho, faz um sinal com uma mão, faz um gesto com a mão, que aí eu sei que está pedindo a voz. Tá. E quando alguém parar, não tiver, quer dizer, terminar o pensamento, fala alguma coisa para você perceber que o cara acabou também, né? O que acontece é o seguinte, quando você dá uma parada, eu já percebo que tem uma parada, eu só pergunto, quer complementar alguma coisa a mais? Tá bom. Se não tiver, eu passo. Tá. Beleza. Tá? Vamos lá. Podemos? Podemos. Bom, nós vamos começar hoje uma live falando sobre as novas estratégias da saúde a partir do Covid-19. E para tratar desse assunto, eu convidei duas pessoas que são autoridades nesse tema aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. São pessoas que já autores de livros dessa natureza. Então, que vai me dar um prazer de compartilhar e levar para as pessoas que trabalham nesse ambiente um conteúdo altamente rico. E para começar, eu queria fazer então as apresentações desses profissionais, que são o Dr. Ricardo de Marque, aqui na parte de baixo do vídeo. Ele é médico, consultor em saúde corporativa, ele é pós-graduado em promoção de saúde, especialista em saúde da família, saúde ocupacional. Ele é especialista em medicina esportiva e fisiologia de exercício, fundador da Associação Brasileira de Qualidade de Vida, cujo cargo de presidente assumiu durante alguns mandatos, e também autor e co-participante de vários livros nacionais e internacionais. Ricardo é conhecido lá fora, no exterior, como uma das grandes autoridades nacionais no aspecto relacionado à promoção de saúde corporativa. Ricardo, um grande prazer ter você aqui nessa mesa redonda. Vou falar agora, apresentar aqui ao meu lado no vídeo, lado esquerdo do meu vídeo, Dr. Velmer Carneiro. É médico pós-graduado em nefrologia e em medicina do trabalho, MBA em gestão de negócios de saúde, MBA em gestão em administração e saúde e também com formação em gestão de seguridade e saúde em la empresa pela OIT, hoje no cargo de gerente de estratégias em saúde ocupacional, saúde corporativa, no Grupo DOR, que atende não só para dentro da empresa, mas também atende a clientes do Grupo DOR. Então, estou contando aqui com dois das mais altas autoridades no assunto que a gente vai debater aqui e poder agregar valor a vocês que estão assistindo. Dr. Velmer, muito obrigado também pela sua disponibilidade, seu tempo de estar aqui compartilhando o seu conhecimento. Nós já tivemos um encontro falando da saúde das pessoas e agora vamos entrar num tema mais corporativo. E para começar, então, eu vou começar perguntando ao Dr. Ricardo, fazer a seguinte pergunta: quais estratégias que as empresas estão adotando para lidar com a saúde dos seus trabalhadores neste momento
de confinamento e de isolamento? Bom, Luiz, primeiro, muito obrigado desse convite para a gente participar dessa live. É um prazer estar com você e com o Velmer, 2 amigos meus já a longa data. Bom, hoje o momento é especial, né, em termos de saúde corporativa. O que eu tenho percebido hoje como estratégia nas empresas é uma ênfase maior, primeiro, na retomada em todos os cuidados que a gente já tem ouvido diariamente em todos os veículos, né? Higiene, aglomeração, a parte de sintomas, o que fazer, enfim, tudo isso é uma educação que vai continuar nesse momento de retomada, para deixar o pessoal mais tranquilo, mais atento e manter hábitos desse tipo para, né, evitar alguma complicação lá na frente. A segunda coisa que eu tenho percebido é que educação, em geral, na saúde, está sendo mais valorizada. Acho que a gente vai ter oportunidade de conversar durante essa live sobre isso também. Mas a saúde hoje está mais em cima da mesa, está na agenda, mais do que esteve. Não doença, estou falando saúde. Então, a gente vai ter uma valorização, certamente, desse conceito, investimentos mais interessantes em cima disso, e acho que a coisa vai começar a ter um modelo diferente. O benefício hoje, saúde, vai ser realmente benefício saúde, vai ser entendido como isso. E uma série de coisas, acho que vão entrar recompensas, incentivo, coparticipação, mas isso não é no primeiro passo, né, dessa retomada. E vamos ver o que acontece. Esse momento é muito incerto ainda para nós, como pessoas, né, até como técnicos nessa área, como para o ambiente corporativo. Então, acho que, basicamente, as primeiras ideias são essas. Ok, obrigado, doutor Ricardo. Doutor Velmer, gostaria de fazer uma complementação sobre isso? Bom, primeiro agradecer também aí o convite, né? Uma honra, prazer estar com o professor Ricardo, né? Grande colega, né? de vários anos aí nessa luta nobre, né? De falar de saúde, né? Que você mesmo falou, muita gente fala da saúde, mas tem uma doença na frente dela, né? Que embaça a saúde, né? Que vem embaçando a saúde nos últimos anos, né? E você, Luiz, também, que trabalhamos juntos, enfim, tivemos a oportunidade de estar nos conhecendo profissionalmente, pessoalmente também. Isso é muito enriquecedor e para mim é um prazer estar aqui. E agradecer quem está nos ouvindo também, nos assistindo. Eu acho que o Ricardo falou muito bem. Agora, o que está acontecendo hoje ainda é uma incerteza das próprias empresas de qual é o time, qual é o trigger point de voltar ao trabalho presencial, né? Enquanto isso não acontece, algumas empresas já estão começando a trabalhar, não só a visualizar qual a nova estrutura organizacional, até em layout, porque o vírus vai provocar isso, né? Distanciamento entre pessoas de 1,5 metro. Você vê que alguns layouts de empresas, pessoas trabalham quase que ombro a ombro, né? Com o monitor próximo. Isso vai mudar com certeza, porque vai ter uma necessidade de um distanciamento de 1,5 metro, pelo menos. A disposição também organizacional. Então, quem é de RH e quem é de infraestrutura está começando a elaborar essas estratégias para como é que a gente volta dentro de um processo de segurança, higiene, como o Ricardo falou, e educar hábitos dentro do seu trabalho, né? Por exemplo, quem gostava muito de botar bonequinhos, penduricalhos na bancada de trabalho, vai ter que rever isso, porque vai ter que ser uma bancada clean, não vai poder nada que agregue sujeira, poeira, nada que possa o vírus ou qualquer outro contaminante ficar próximo ali. Então, vai ter uma mudança muito, muito radical, penso eu, esse processo de organização do trabalho. Pessoas que costumavam se alimentar comendo durante o trabalho, isso também vai ser cerceado, porque o alimento, o resto alimentar, ele cai no teclado do computador, na bancada, e é fonte de alimento para micro-organismos. Então, assim, eu acho que o Ricardo foi muito feliz. Vai ter que ser feita uma educação
muito boa de comportamento saudável dentro do ambiente corporativo. Então, as empresas já estão se preparando para isso, algumas mais na frente, outras um pouco mais atrás, mas já começam a fazer alguma coisa no processo de teletrabalho, até para quando retornar ao ambiente físico, poder a coisa estar meio que treinada, organizada, para as pessoas não estranharem de pronto essas mudanças. Eu acho que isso vai ser uma vertente forte daqui para frente. Muito bom. Ricardo, eu vou pegar um gancho aqui do Velmer e vou repassar uma pergunta para você. O Velmer falou de layout e a gente verifica que as empresas que estão se mantendo estão usando a estratégia do home office, né? Que é uma excelente estratégia que eu acho que vai fortalecer isso e está gerando um aprendizado e uma oportunidade para as empresas verem que podem até reduzir seus custos com trabalho em home office. Né? Alguns estão sendo mais produtivos e serão mais produtivos nessa estratégia. Por outro lado, tem uma outra situação que, há algum tempo atrás, as empresas adotaram aquele modelo de sem paredes. E isso levou a uma aproximação de mesas, aproximação de funcionários naquele modelo de integração, dito integração. E isso agora foi um grande investimento que as empresas fizeram nesse layout, e agora eles têm que repensar esse investimento no sentido de que eles vão ter que voltar ao afastamento. O home office, eu acho que vem como já uma solução que você já tira um pouco do público daqueles ambientes, né, e consegue fazer os distanciamentos que o Velmer citou muito bem, que são necessários. Mas como é que você imagina essa questão do home office, essa questão do desafio de mexer no layout para distanciar as pessoas? Você acha que isso pode trazer algum impacto, seja para o bem ou para o mal, na relação profissional? Tá, é um ponto bem interessante, Luiz. Primeiro, há anos atrás, né, existe aquela arquitetura ambiental, sociológica, não sei, eu me lembro, os escritórios, se você for o layout de empresas, eles vieram mudando sempre, né, desde que o mundo é mundo. E houve uma época que tinha aqueles cubos, não sei se vocês lembram, de cubos mesmo, as pessoas ficavam dentro de cubos. E aí se começou a falar tem que ter uma relação mais próxima, não sei o quê, o ambiente também trazer coisas que você identifique em você com a sua família, fotografia, essas coisas que você comentou. E aí mudou para um ambiente mais aberto, não tinham salas diferentes, o diretor trabalhava junto com todo mundo, você não sabia quem era o presidente, né? Teve várias etapas. Eu acho que o layout vai ter que ser trabalhado, né? Aqueles ambientes sociais de confraternização ao lado da área de trabalho, e outras coisas, restaurante, né? Esse self-service provavelmente não vai ter mais, porque você entra em fila, né? Dentro de restaurante industrial. Então, são coisas que eu não sei dizer o que vai acontecer nesse aspecto layout, porque quem entende isso são arquitetos que mexem, que fazem ergonomia, trabalhos de ergonomia para a empresa, toda aquela história, né? Mas eu acredito que vai mudar. Quanto ao teletrabalho, por um lado, a gente não está habituado ainda, mas estamos nos habituando. Eu estou aprendendo, você, o Velmer e a maioria das empresas estão nesse momento usando o teletrabalho. Eu acredito que a hora que a gente se adaptar melhor, né, não tiver incômodo, você tem que saber dividir a sua vida familiar com a sua vida profissional, vai minimizar estresse num aspecto. Você não vai perder tanto tempo, você vai continuar andando rápido, né, mas a perda de tempo você está em casa e talvez você esteja mais confortável se você realmente tiver aquele guideline na sua frente para seguir. Acho que isso vai evoluir e mesmo com o fim se acabar, né? A gente não sabe, lá no futuro talvez isso continue. Eu tenho sentido assim muita gente pensando nisso.
Quanto ao relacionamento social, é evidente que a gente quer ver gente também, pegar, abraçar, estar com os amigos. Mas eu acho que se a gente souber mexer com essa parte de tecnologia que vai aumentar quase que uma realidade virtual futuramente, talvez mais cedo do que a gente imagina, há coisas que não vai ser tão pesada no aspecto psicológico, né? Sabendo que você hoje você não vai estar preso. Se quiser, você sai e vai, né? Então, eu vejo isso com bons olhos. E acho que queria ouvir, inclusive, disso, mas eu acho que esse me parece o cenário mais assim plausível agora. Obrigado, Ricardo, aí pela sua contribuição. Eu vou fazer uma pergunta agora, porque quando a gente fala de estratégia, na visão do marketing, tem os 4 P's da estratégia de marketing. E agora surge, numa analogia a essa estratégia de marketing, os 4 P's da saúde, também numa visão de estratégia de saúde. Dr. Velber, você podia compartilhar para a gente o que representa esses 4 P's da saúde? Ok, Luiz. Até 5 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, de 5 anos para cá, dizia-se, né, que a medicina do futuro, a saúde do futuro, né, o que envolve saúde como um todo, mais a medicina em si, ela deveria ser calcada em 4 P's, né, que era a medicina tinha que ser preventiva, né, participativa, personalizada e preditiva. Ou seja, eu teria que predizer através de inteligência artificial, machine learning, deep learning, algoritmos de data, big data em saúde, o que poderia acontecer com certa população ou mesmo indivíduo a partir até de estudos genéticos, do que ele teria, tá, como algum tipo de adoecimento, e eu já, numa questão antecipada, poder brecar, frear qualquer efeito deletério, seja coletivo, na saúde coletiva, ou como individual. Tá? Então, houve uma evolução, e agora, dada essa questão da pandemia e também das evoluções tecnológicas que a gente acompanhou durante esse último tempo, houve uma adequação desses 4 P's. Né? Então, você está dizendo que hoje a saúde tem que ser calcada nesses 4 P's. Ela continua sendo preventiva, ou seja, a gente tem que estancar qualquer processo que possa vir a ser deletério no adoecimento do indivíduo. Ela vai continuar sendo personalizada, cada vez mais personalizada. Tá? Só que agora mudaram os 2 P's aqui. Ela vai ter que ser pervasiva, tá? E precisa. Ou seja, a evolução do que aconteceu lá atrás, dessa predição, dessa participação, quanto mais o indivíduo participa dos seus dados de saúde, dentro de um contexto de cenário que ele viva, o que ele come, o que ele veste, aonde ele faz o lazer dele, aonde ele consome a cultura dele, o que ele lê, né, aonde ele viaja, tudo isso vai ser um banco de dados enorme que vai poder ajudar o indivíduo e empresa, logicamente, a ofertar serviços, produtos de saúde para ele ser mais direcionado para aquele indivíduo, tá? E, ao mesmo tempo, do ponto de vista da saúde, a medicina, propriamente tratamentos, ela vai ser cada vez mais precisa. Exemplo, eu hoje, se eu fosse ter uma infecção de garganta, eu tomaria 500 miligramas de amoxicilina, que é um antibiótico, 3 vezes ao dia. O Ricardo também tomaria isso, você também tomaria isso. Tá? Mas, dadas as condições de entendimento da sua personalidade, do seu status quo, até genético, tá? Eu vou chegar ao ponto, já existe isso, já está acontecendo isso, eu vou chegar à prescrição precisa, que a minha dose não são 500 miligramas, é sim 485 miligramas. A do Ricardo não é de 500 miligramas, será de 600 miligramas, porque a superfície corporal dele é maior. Ele tem um hábito alimentar diferente do meu, ele tem uma atividade física diferente da minha. E tem você, a sua pode ser uma dose menor. Ou seja, vão ser drogas menos intoxicantes, mais precisas. Isso vai gerar menos custo, não só para a produção, como também tratamento do indivíduo. Tá? Então, é uma evolução boa para a gente. E qualquer coisa que você faça hoje em termos de promoção de saúde, produtos, programas e prevenção de doenças, você tem que estar com esses 4 P na cabeça. Ou seja, eu tenho que prevenir, eu tenho que personalizar,
eu tenho que precisar cada vez mais, ou seja, ser mais específico que preciso, e também permear tudo que está à minha volta e eu permitir também participar de toda essa cadeia do que a gente fala de saúde, que é uma frase que eu gosto de falar, que saúde é muito mais do que nós imaginamos, né? Não é só medicina, ou odontologia, ou educação física, ou nutrição. É todo um compêndio complexo de coisas que nos move e que nos cerca. Ótimo. Muito bom esse conceito dos 4Ps do Velmer. Vou aproveitar e conversar com o doutor Ricardo para ver qual é o que ele gostaria de complementar sobre isso. Isso. Eu queria só complementar. Eu gostei muito, Velmer. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo de 4Ps. É bem interessante, faz todo sentido. Eu queria que você me autorizasse a botar mais 2 Ps aí. Um seria a partilhada, não em 50-50, mas partilhada entre o indivíduo com maior responsabilidade sobre a sua própria saúde e o profissional de saúde. Esse é um lado que eu acho que vai acontecer. O indivíduo vai ter que ser mais responsável. Gestão pessoal de saúde. Esse é o 5º P. E talvez um 6º, ela poderia ser personalizada. Como você falou também, é mais ou menos a mesma coisa. Eu fiquei surpreso. Eu, com o Luiz, nós tivemos a oportunidade de ir à Clínica Mayo, lá em Rochester, há alguns anos atrás, e a gente foi visitar um centro de medicina personalizada. E me chamou a atenção muito um dado que em cada 12 pessoas, para o mesmo medicamento, como você citou, antibiótico aí, cada 12 pessoas, o mesmo medicamento não causa efeito em 2, causa efeito em 8 e tem um super problema, uma encrenca ou dano, prejuízo em 2. O mesmo medicamento para indivíduos diferentes. Então, a genética vai ser forte aí no futuro também. Só como um comentário adicional, então. Tá? É isso. Ok. Doutor Ricardo, então, começando agora com você, como é que as empresas deverão promover a saúde dos seus trabalhadores a partir desse retorno e a partir dessa mudança que está tendo de comportamento, desse ambiente de Covid, como você muito falou, o autocuidado ele passou a fazer parte da vida das pessoas. Né? O Covid exigiu que nós tivéssemos a adoção de autocuidado, muito além da prescrição e da conduta médica. Como você acha que as empresas vão promover saúde? Vai ter alguma mudança? O que pode ser incrementado? Quais são as oportunidades que esse cenário pode trazer nesse contexto? Bom, uma oportunidade que eu vejo, considerando a importância que haverá para a saúde em si, para o benefício saúde, é a saúde ocupacional, em primeiro lugar, que ela está dentro da empresa, está controlada pela empresa, apesar de hoje ela ser vista como um mero segmento de alguma lei, mas é uma oportunidade única para valorizar esse tipo de situação. Então, hoje a gente vê, por exemplo, muito comum em saúde e segurança do trabalho, treinamento em segurança. Todas as empresas têm treinamento em segurança para evitar acidente. Nenhuma empresa tem treinamento em saúde, que é óbvio que deveria ter. As duas coisas. Então, isso poderia entrar ou pela área de treinamento, para evitar gastar o budget da assistência à doença, ou incrementado realmente. Então, esse tipo de situação, escola de saúde, universidade corporativa, isso tem que ser aproveitado agora, tem que ser aproveitado. Eu visitei uma empresa, uma época, a Scania, lá na Suécia, eles têm ainda uma escola de saúde, onde você entra na empresa e tem uma carga horária o ano inteiro para aprender saúde.
Então, tem lá uma série de critérios para se inscrever, para seguir, que não é o caso agora. Mas existe. Então, a gente tem que aproveitar isso agora para capacitar o nosso pessoal, colaborador, melhorar o capital, né, humano. Então, parte de vídeo, sempre usando virtual, claro. Vídeo, campanha, desafios semanais, palestra, não sei, comprometimento de gestores, programas de incentivo e recompensa. Acho que isso vai acontecer, porque o ser humano funciona com a cenoura na frente também, né? Não necessariamente deverá ser benefício ou incentivo financeiro. Então, a gente pode discutir isso talvez mais para frente, mas tem muita coisa aí para ser feita. E sempre, uma coisa que eu sempre preconizei e ainda é difícil, tem que conhecer, além do histórico de doença, de uso do sistema, que é o que a maioria faz, né? Tem que conhecer estilo de vida, tem que conhecer comportamento, tem que conhecer hábitos, porque você compara depois os riscos, os interesses, as necessidades dessa turma que não são vistas. Se ele dorme bem, se ele está estressado, se ele pratica atividade física, uma coisa fundamental, se ele come bem. Essas coisas a gente precisa começar a olhar com mais atenção, porque isso tudo vai gerar um processo melhor de saúde. Então, é amplo, né, a possibilidade de desenvolvimento nessa área. Muito bom, bem amplo, realmente tem muita oportunidade aí. E eu queria aproveitar, o Welmer, o que você gostaria de complementar sobre isso. Bom, primeiro, totalmente de acordo com o que o Ricardo falou, né, de incluir mais um P, partilhada, né, que vai muito ao encontro agora do que o Ricardo disse, ou seja, eu acredito muito que as empresas vão rever os seus ditos benefícios, planos de saúde, né, que na realidade são planos de doença, né, para poder haver essa divisão de responsabilização. Até quando a empresa pode utilizar isso como um benefício realmente, mas qual é a parcela de contribuição também do funcionário em relação a isso? Eu concordo plenamente com o Ricardo. A saúde ocupacional ela vai ter que ser protagonista agora de uma vez por todas, né? Mas com inteligência e com estratégia, né? Não só a saúde ocupacional, a segurança também. Eu acredito que as empresas têm que olhar seu organograma e ver onde é que está essa caixinha de saúde e segurança do trabalho e talvez começar a olhá-la não como uma área operacional, commodity, tarefeira dentro da empresa, mas sim como um centro de expertise, né? Ali tem que ter uns experts realmente no assunto para poder ajudar nessa questão da escola da saúde, como o Ricardo falou, que é fundamental. Treinamento, sim, tem que ter que entrar no hall dos RHs, treinamentos para a saúde, que não é o médico do trabalho ali, ou o nutricionista que a empresa tem, o psicólogo, não, é metodologia. Tem que ter metodologia para poder fazer ensino em saúde. Tá? Isso é fundamental. E já na questão da responsabilização, começar a ver, como o Ricardo falou, identificações de boas práticas, para elas serem ampliadas e os funcionários participarem disso, porque existe um erro muito clássico nas empresas que elas pensam em fazer promoção de saúde, mas não escutam o funcionário, não escutam até a família do funcionário, o que ele realmente precisa para poder ter um partidor. E, logicamente, o Ricardo tocou nisso, os dados são importantíssimos, os dados do perfil de saúde, não? E não só o retrovisor, a doença que já aconteceu, a doença que já está lá, o absenteísmo porque ele faltou, porque ficou doente. Não, isso aí, tirando a doença aguda, lógico, né? Ela não está sob o nosso controle, haja visto que nós estamos acontecendo aqui agora, estamos passando por isso, o Covid, ninguém previa isso, né? Mas os dados são importantíssimos. Então, se eu pudesse recomendar a quem é de RH, de saúde ocupacional, de segurança do trabalho, de olhar qual sistema você usa e como é que são imputados esses dados nesses sistemas. Porque você, se tiver input de dado ruim, você vai ter informação ruim e vai gerar ação ruim, né? Então, assim, ali onde você colhe o dado, seja por plataformas virtuais de autorreferenciamento ou com o médico do trabalho na empresa, enfim,
tem que ser tem que ser assim, uma hora da verdade, padrão ouro. Você não pode deixar esse momento ser um momento cartorial, só de proforma, e ficar carimbando o documento e levando esse documento para próximo administrativo. Não. Ali é a hora de perceber que tem um valor para ele, que a empresa dá atenção a isso, que é importante para ele, vai ter o momento dele. Lógico, com confidencialidade, com credibilidade, né, com segurança, para ele entender que aquilo é o benefício dele, indivíduo, coletivo, não só numa situação de saúde per si, mas não, porque ele sendo mais saudável, logicamente, vai ser mais produtivo, e a empresa que é onde trabalha, seja de pequeno, grande ou médio porte, será mais produtiva com certeza. Tá? Eu acho que isso é uma vertente que daqui para frente vai ser muito forte, tem que se importar com os dados sim, e tem que olhar esses dados com muita propriedade, como eles estão entrando no sistema, qual sistema você usa, e partir disso aí para uma ação de educação coletiva e individual da minha empresa é fundamental. Eu concordo plenamente que a saúde ocupacional ela é talvez seja a maior oportunidade da empresa é tratar a saúde ocupacional, deixar de ser cartorária para ser estratégica. A gente tem a saúde ocupacional, ela tem a possibilidade de interagir com todos os funcionários. Ela recolhe uma quantidade de informações absurdas do funcionário, muitas delas que a gente não usa para nada e às vezes deixa de obter informações que são relevantes para isso. Associado a isso, nós já conversamos e sabemos que 40% das determinantes de saúde está relacionado a comportamento. Então, tudo isso que vocês falaram, aproveitando da saúde ocupacional como centro desse processo, realmente o que eu vejo é a maior oportunidade. Já que é custo, já que é uma necessidade legal, que faça o melhor uso disso. Né? Já que custa lá, então faz o melhor uso. Mas as empresas continuam tratando aquilo como custo e achando que aquilo é ruim. Né? Não consegue ver a oportunidade que tem ali. Então, só queria aproveitar e também comentar sobre isso, que eu concordo plenamente com tudo que vocês falaram em relação a essa questão e talvez seja uma grande oportunidade para as empresas se repensarem. Bom, eu vou aproveitar então passar para uma outra pergunta que eu queria fazer para o Dr. Velmer. Dr. Velmer, a gente hoje tem a questão da discussão por conta do Covid, eu acho que trouxe à tona de novo a questão da telemedicina. Né? Ela, por uma condição que não teve jeito. O Conselho de Nutrição agora liberou fazer consultas, orientações através de online. As orientações médicas também já estão sendo feitas online, não as consultas, né, clínicas, mas as orientações. No ambiente corporativo, e até pegando já esse alinhamento com o saúde ocupacional, esse recurso da telemedicina, do online, da virtualização no ambiente corporativo, inclusive tendo até a saúde ocupacional fazendo uso desse processo, como é que você vê isso? Eu vejo isso como um caminho sem volta, né? Porque hoje algumas empresas offshore, por exemplo, né, o que tem sites à distância, de certa forma já utiliza algum tipo de monitoramento, né, via teleconsulta ou coisa que o valha. Tá? Acontece que o que a gente não pode deixar que ocorra é que telemedicina, teleconsulta, teleorientação, o nome que você queira dar, em termos desse guarda-chuva que é a telemedicina, ela é metodologia, tem que ter uma metodologia, há uma responsabilização de parte a parte. Ali, onde eu estou guardando esses dados, em que momento eu faço isso, tem um sigilo para o profissional de saúde e para o empregado, funcionário, colaborador também está com aquele momento com ele, onde eu guardo essa informação. Essa informação está dentro de um processo de gerenciamento de dados sigiloso, toda uma lei LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, tentando agora aí para isso. Tá? Não é WhatsApp, não é e-mail, não é Skype. Tá? WhatsApp, e-mail, Skype são ferramentas de comunicação que podem também auxiliar o processo, mas não subverter isso à telemedicina. A telemedicina é metodologia. Né? Então, assim, cada vez mais
O indivíduo vai poder fazer uploads e downloads dos seus dados através de uma plataforma telemédica, vamos dizer assim, telesaúde, para isso ser uma inteligência, um processo metodológico onde não só os profissionais de saúde, psicólogos, nutricionistas, como você bem falou, o próprio educador físico, ou seja, quem participa da cadeia produtiva de saúde para aquele indivíduo, possa acessar o método com segurança, tá? E dentro de uma responsabilização muito forte que vai ter que ter, e para criar o quê? Confiança no colaborador, paciente, funcionário. Né? Se não houver confiança, se ele achar que aquilo ali é um sistema policialesco para ele, né? Ou então só uma conveniência, que estou aqui agora, posso entrar a hora que eu quiser, não. Tem hora marcada, sim, tem todo um processo criterioso para aquilo ser levado muito a sério, com responsabilização de parte a parte. Isso é um caminho sem volta. A ANANT, que é a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, está começando a pensar nisso através do que o CFM já determinou aí como medida provisória até essa pandemia acabar, como vai ser tá liberada a telemedicina, porque isso foi uma brigazinha que teve no passado, que o CFM brecou algumas instituições de saúde que estavam lançando alguns projetos disso aí, mas agora é um caminho sem volta, é só botar o trem nos trilhos, né? As pessoas têm que entender que, como eu falei, não é o WhatsApp, não é e-mail, não é Skype, é sim método, qual a ferramenta, dentro de um sistema homologado, com redundância, com backup, todo um processo que a Associação Brasileira de Informática em Saúde tem para orientar as instituições e os médicos sobre esse assunto. Mas é um caminho que não tem mais volta. Eu acho que vai ser muito bom para facilitar tudo que a gente falou agora há pouco, para gerar dados importantes, gerar confiabilidade, gerar agilidade nos processos. Ótimo, obrigado, Velmer, pela colocação. Ricardo, você gostaria de complementar, falar sobre esse assunto? Não, rapidinho. Acho que perfeito, Velmer, você falou, o grande cenário disso é ser uma coisa bem estruturada, né? Não é um negócio de comunicação só, gostei disso. Eu acho que vai ter que ter médico treinado. Como tem que ter norma, guideline para isso. O médico hoje tem hora que você não sabe, não só, qualquer um. A gente não está tão treinado em telemedicina como a gente não está em teletrabalho. Então, nós vamos ter que realmente aprender e vai ser ótimo. Agora, uma coisa que me preocupa, né, a gente sabe que 80%, 90% hoje da relação ou da consulta, quando você conversa por telefone, é muita orientação. Você é capaz de fazer até um diagnóstico de gripe, de alguma coisa, por tele. Agora, e o exame físico? Como é que vai ser esse exame físico? A medicina ocupacional, você pode fazer um exame admissional ou um periódico, mesmo que sejam 2 vezes por ano, por tele. Mas a hora que tem um demissional, como é que você vai dizer que o sujeito está? Vamos dizer que ele perdeu um braço na empresa. Você não está vendo. Então, como é que isso... Onde que vai parar, né? Quem vai criar um robô para ver isso, ou ter uma enfermeira dentro da empresa que partilha a consulta demissional com o médico que está à distância? São coisas ainda assim muito... Nesse período agora que a gente se fechou, o nosso lado de medicina ocupacional com a empresa, nós tivemos chamadas para fazer demissional, que a empresa estava demitindo. E aí tem aqueles 10 dias para ganhar o auxílio-desemprego e tal. E as pessoas não queriam sair de casa. Como é que você ia fazer para isso? E não tinha... não estava difícil a gente definir como fazer. E isso tem que ser realmente... Eu sei que Fundacentro, Associação Nacional de Medicina do Trabalho, aqui a Associação Paulista de Medicina do Trabalho, essas Teledoc, tem outras aí de telemedicina, mas ainda sei que já tem até um robô que mede frequência cardíaca, mede pressão e olha que tem uma luzinha que olha a garganta, mas é limitado.
Então, essas coisas todas, eu não sei se você tem alguma percepção, você também, Luiz, sobre essa evolução. Bom, Ricardo, obrigado. Eu acho que o Velmer contextualizou muito bem. A abordagem foi muito precisa em relação à telemedicina, é que telemedicina não é um canal, não é uma ferramenta, ela é um método. E dentro de qualquer método existem critérios. Então, você, dentro dos critérios estabelecidos para a aplicação da metodologia, você vai ter, em alguns momentos, situações que vão ser possíveis fazer 100% à distância, outras têm que ser 100% presencial, outras pode ser um processo antecipado online e depois uma complementação parcial presencial. Então, o único complemento que eu faço em cima da colocação e da abordagem que o Velmer fez, que eu concordo 100%, e aí, complementando com a dúvida que você trouxe, eu acho que é questão de critério, é definição de critérios. E quando tiver isso bem estabelecido, o critério faz parte do método. Eu acho que vai ter uma curva de aprendizado que vai cada vez mais aprimorando esses critérios, vão vir novas tecnologias, e isso é um processo evolutivo natural que vai acontecer. Mas eu acho que é um caminho sem volta também. Eu acho que não tem como. Hoje, na visão, inclusive, de corporativo que vê saúde como custo, esse é um momento inicial de começar a reduzir custo. Né? Se não vê ainda como estratégia, vê como despesa, então, talvez essa seja a primeira forma do empresário, do CEO, ver a saúde como oportunidade de reduzir custo, implementando metodologia, né, e critério. Essa é a minha visão sobre esse processo. Vou aproveitar e já vou engatar aqui numa outra pergunta. Ricardo, vou fazer para você essa pergunta. É o seguinte: que rotinas em saúde e segurança do trabalho poderão ser adotadas a partir da volta do trabalho? A gente começou, já houve uma abordagem inicial em cima de uma outra pergunta, mas que mais diretamente, e agora integrando saúde e segurança, não só de saúde ocupacional, nós falamos também de segurança, mas como esse pilar de integração vai funcionar a partir do retorno. Eu acho que vai ter uma necessidade de maior aproximação, não só pelo aspecto NR7 e NR9, não só pela questão legal, mas acho que vai ter que ter uma integração maior de estratégias, e não só operacional, dessas duas áreas importantes dentro da empresa. Isso é só uma visão minha, assim, para passar a questão para você, se você consegue perceber de forma prática o que pode ser adotado a partir desse retorno aí, desse retorno aos poucos dos profissionais ao trabalho. Eu penso, Luiz, que a gente vai ter que se transformar, qualquer informação, qualquer tipo de trabalho, mesmo retornando ao trabalho, usar ao máximo o virtual, lá dentro também. Então, como fazer vai depender de segmento, de tipo de trabalho. A retomada, inclusive, estão fazendo não full-time, estão fazendo part-time, né? Começa meio período só, dias ímpares, um grupo de funcionário, dias pares, como rodízio. Até a coisa ir sendo lapidada e usando o virtual também. Você pode ter todo dia na frente do seu computador na empresa, você põe em casa mesmo, um help, né? Tipo um conselho do dia sobre esse tipo de coisa, disponibilizar para quem precisar, ou para todo o corpo de colaboradores, um profissional de referência para dar mais tranquilidade nessa retomada, tipo eu chamo de Health Desk, tipo Help, só que Health, né? Health sem Y, Health Desk. Alguma coisa reativa, por nossa parte, do parte da empresa, que as pessoas possam discutir dúvidas, alguma coisa para tranquilizar também. Se a empresa tiver
muita gente estressada, talvez começar a pensar em fazer algumas ações nessa área. Depende muito do tipo de trabalho, do tipo de responsabilidade, se são pessoas que faixa etária, né? Se tem muito idoso, se tem muita mulher, tudo isso vai levar a intervenções educacionais, né? Grupos de cuidados que já existem em grávidas, de uma forma ainda mais forte, né? Vamos dizer, alto, médio e baixo risco, vermelho, amarelo e verde. Alguns critérios que poderão ser interiorizados pela empresa. Quer dizer, eu acho que tem muita coisa, eu não sei te dizer assim qual é o mais, né, indicado, mas o Velmer talvez tenha algumas ideias aí até mais, enfim, adicionais a isso, mas eu acho que não tem muito o que escapar também. É inovar e motivar as pessoas. Esse é um outro ponto que eu acabei me falando. A gente vai tentar, com saúde, melhorar a capacidade funcional das pessoas e, com isso, o desempenho. Então, esse trio, saúde, capacidade funcional e melhor desempenho, as pessoas deverão estar motivadas e a empresa mostrar, olha, nós cuidamos de vocês, nós estamos atentos a você e a sua família. Mostrar esse negócio, mostrar realmente que a empresa está consciente de proteger a saúde e prevenir a doença. Não é só da boca para fora. É isso. Velmer, está contigo a bola. Não, eu estava me coçando aqui, porque eu achei que... primeiro é o seguinte, né? Vamos ter que parar, como eu falei ainda há pouco agora, eu acho que tem que jogar fora não digo, né? Mas um exagero, mas nós vamos ter que assim, incinerar muitos PPRAs e muito PCMSO que tem aí. Né? Porque parar de olhar aquilo ali como um bloco de documento, de uma opção de copia e cola ano a ano, e fazer um PDCA, de segurança, um PDCA de saúde que se integre, né? Onde haja realmente planejamento, onde haja desenvolvimento, onde haja control check, né? E metas, né? Para cumprir. Né? E menos é mais. Fazer um plano de gerenciamento de risco, porque adoecimento é risco. Então, como é que a gente diminui risco com um programa real para gerenciar risco? E não fazer um copia e cola de NR7, de NR9, usar inteligência, né? Como o Carlos falou, metodologia, inovação, tecnologia, né? Que possa estar auxiliando nessa visão de um programa de gerenciamento de risco. E, logicamente, quem for a liderança dessa área de SST, ou as lideranças, tem que ter assento no board da empresa, né? Porque tem que ser valor para a empresa. O Ricardo falou, tem que mostrar realmente que aquilo ali importa, que aquilo ali é resultado, né? Que vai gerar competitividade, não é só uma situação low profile, ou vamos abraçar a árvore, que bacana. Não, nada contra isso também, mas tem que ser mais enfático nisso, tem que ter mais estratégia nisso aí, né? Para poder realmente gerar resultantes importantes para o indivíduo, para a coletividade e para a empresa. Né? Você deve citar daqui a pouco isso, a gente já viu isso lá, né, que você falou na nossa outra live lá, da questão da importância dessa cadeia de indivíduo saudável, empresa saudável, família saudável, sociedade saudável, né? País saudável. Então, saiu o Vigitel agora, semana passada, de 2019, população brasileira, 54% de sobrepeso e obesidade, vem aumentando ano a ano. Né? Hipertensão aumentando ano a ano. Diabetes aumentando ano a ano. Isso não por mais que se tente fazer, por quê? Porque não tem um programa. A única coisa que diminuiu e que fez parte de um processo de prevenção de uma evolução de 25 anos foi o quê? Tabagismo. Uhum. Nós tínhamos 17% de tabagistas há 20 anos atrás, 15 anos atrás, hoje nós temos 9% de tabagismo. Um dos países que tem menos tabagismo no mundo. Por quê? Foi feito um programa de prevenção com método, né? Com foco, um PDCA rodando ad eterno lá no Ministério da Saúde. Então, a gente espera que as empresas entendam isso. Tem que ter o seu PDCA
de SST com foco em estratégia e parar de fazer documentos enormes que não dizem nada e que não levam a nenhuma resultante. Excelente. Bel, é isso mesmo. É isso mesmo. O tabagismo é uma política pública que a gente viu que deu resultado, talvez uma das políticas públicas mais eficientes no mundo em relação ao tabagismo. Então, realmente, os números a gente acompanha o Vigitel, a gente vê que está reduzindo. E é isso aí, é estratégia, né? Teve política por trás disso. Foi política restritiva e punitiva? Foi. Mas, tudo bem, em alguns momentos tem que ser restritiva e punitiva. Embora eu goste muito mais da política educativa, eu acho que ela é importante, mas, enfim, em algumas situações ela é funcional. Então, tem 3 formas de você direcionar a política. E quando você combina isso, é a melhor forma. O Ricardo, como nós, somos defensores da política educativa. Mas, em alguns momentos, precisa ter algum tipo de restrição, precisa começar com um tipo de punição para poder isso ter um resultado mais rápido, né, no processo da saúde populacional. E eu queria aproveitar, Velmer, perguntando para você o seguinte: a questão da sinistralidade hoje dos planos de saúde, nas empresas, ela vem crescendo muito, 3, 4 vezes o valor da inflação real. Isso está trazendo custos para empresas muito grandes, inclusive hoje a questão do custo de saúde na empresa só perde para a folha de pagamento, né? Então é um custo muito alto. Em relação a essa questão agora do Covid, desses problemas, qual é a expectativa, a perspectiva que você imagina de sinistralidade? Como que vai acontecer com os planos de saúde corporativos? Qual é o impacto disso para as empresas? Excelente pergunta. Saiu ontem, se não me engano, um artigo, um paper, na realidade, da Associação Brasileira de Hospitais, né, privados, né, que está pegando dados da ANS, em primeiro lugar, que as seguradoras e planos não tiveram prejuízo na época do Covid. Ponto. Não tiveram prejuízo. Pensava-se porque iam ter menos internações, né? Os hospitais vão ficar muito focados no Covid e tal. Então, nesse mês de abril e maio, agora não teve prejuízo. Mas o que vai acontecer é que tem muita coisa retesada por conta do Covid, né? Só tem um dado da Ministério da Saúde que, segundo o Ministério da Saúde, 50 mil diagnósticos de cânceres deixaram de ser feitos neste período. 50 mil diagnósticos de câncer. Tá? Você imagina quantas cirurgias cardiovasculares, quantas questões de osteomioarticulares, metabólicas estão retesadas nas residências das pessoas que estão procurando os hospitais e os consultórios para poder fazer suas consultas e seus tratamentos. Então, além do que, as pessoas, infelizmente, muitos não conseguem manter uma disciplina de saúde no confinamento, né? Então, a tendência é que, quando começar a haver a flexibilização, esse que está represado vai buscar esse atendimento, vai ter um pico inicial de sinistralidade alta, tá? Mas, dentro do que a gente já falou aqui agora, se as políticas forem implementadas o quanto antes, esse pico, até para fazer uma analogia com o Covid, né, vamos achatar a curva lá depois, né? Porque o partidor vai ser alto, não tenha dúvida disso. Até porque as pessoas vão voltar com mais peso, vão voltar, inclusive, com questões mentais, vão aumentar demais, já estão assim explodindo, né? E tratamento mental de psiquiatra é demorado, é custoso, tá? Então, eu penso que vamos ter aí um momento mais dramático em termos de custo, tá? Mas que vai ter que ser aplacado se não fizer nada, vai continuar a pagar não só 3, mas 4, 5 vezes mais a sinistralidade, vai aplacar coisa para daqui a médio prazo. Médio prazo que eu falo é 8 meses, 9 meses. Né? Tudo que você falou, comportamento não se muda da noite para o dia. Política institucional, você pode estalar o dedo, mas para a coisa engrenar, ela demora, né? Então, eu acho que vai ter um boom de sinistralidade no início, né, para depois começar a amainar e aí ter um processo mais regular depois. Tá? Essa é a minha visão. Principalmente nas questões, continuando as DCNTs muito fortes, osteomusculares, cardiovasculares, alguns cânceres aí surgindo não, sendo deixado de ser diagnosticado, mas está um pouquinho mais avançado, e o adoecimento mental vai ser dramático, não tenha dúvida, porque as pessoas vão voltar com medo.
Já estão com medo agora, vão voltar com medo de perder emprego, né, e de enfrentar o leão, que é o Covid que está lá fora. Né? Eu acho isso. Excelente, Velmer. Obrigado aí. Vou passar agora para o Ricardo complementar essa visão. Tá. Luiz, bom, eu vou ter que talvez fazer um intervalo aí daqui uns 15 minutos, só para vocês, né, ficarem atentos. Mas o ponto, né, o que o Velmer comentou, eu acho que sinistralidade é uma coisa que vai continuar a crescer agora, por todos esses motivos de contenção, de compressão, vai ter, né, muita consulta. O que eu acho que vai acontecer é que o valor da consulta vai diminuir, o valor da hospitalização vai diminuir, o valor do salário da enfermeira vai diminuir, vai ter que ser menor, porque a economia diminuiu. Então, se a gente mantiver os preços praticados hoje, não vai ser, a incapacidade de pagamento vai aumentar. Então, uma empresa que vende um plano de saúde hoje por 300 por pessoa, vai ter que vender por 150. E não vai ter conversa. Se quiser se manter, né? Porque os preços foram aumentando, o salário vai diminuir. Pesquisa em determinadas áreas vão ter orçamentos menores. Então, se todo mundo ganha menos, o imposto sobre o medicamento vai ter que ser menor, o preço do medicamento vai ter que ser menor, a lavanderia do hospital vai ter que pagar menos pelo sabão, o terceiro de restaurante de empresa vai ter que cobrar menos, a gasolina vai ficar mais barata. Então, apesar da sinistralidade crescer num aspecto, também tem um outro lado. A partir de atender essa parte represada, né, hoje, depois, se a gente conseguir educar as pessoas no uso adequado do sistema de assistência médica, se souberem usar melhor, a coisa talvez contribua para a diminuição de custos ou de sinistralidade. Uma queixa hoje é que muita gente vai ao pronto-socorro, que custa 3, 4 vezes mais caro do que ir a um consultório. E se faz de tudo para evitar e não se consegue. Agora, talvez até sim, porque o cara vai falar, pô, se eu for ao pronto-socorro, eu vou me contaminar. Eu vou fazer por telemedicina ou vou fazer de outra forma. Só isso já é uma luzinha aí que vai acender na economia. Então, não sei se vai voltar. Me parece que não, que a gente vai estar mais consciente. Então, é isso. Eu acho que vai ter impacto, como o Velmer disse, muitas cirurgias, muita coisa, mas as pessoas também vão se cuidar em algum momento mais do que se cuidam hoje. Eu acho que o problema da saúde da população nossa são as doenças crônicas não transmissíveis. Como o Velmer falou, elas estão em segundo plano na atenção hoje, porque está se tratando de uma doença aguda, né? Que o Covid é uma doença aguda. Ela tem, enfim, se tiver vacina, vai encerrar. E eu acho que tem, sim, eu acho que as pessoas que tinham doenças crônicas não transmissíveis, isso pode estar agravando, e outras que não tinham estão começando a ter, por causa do isolamento, confinamento. Então, eu vejo um cenário de saúde populacional pior. A minha visão é pior. Como é que isso vai impactar na empresa? Eu não sei. Acho que assim, instalado no curto prazo pode aumentar e talvez com estratégias que a gente já conversou aqui, pode ser que melhore mais no médio e longo prazo. Mas eu queria, então, encerrar com uma pergunta bem objetiva para aproveitar e não desperdiçar o seu tempo e a interrupção da sua presença, Ricardo. Eu vou falar para você. Covid-19 vai ser colocada no rol de saúde ocupacional, de saúde do trabalho? Ou doente do trabalho? Essa pergunta vale $1 milhão, né? A resposta. Aí que está. Não faz sentido, né, em termos gerais, assim, porque você pega na rua, pega em qualquer lugar, e como é que você vai provar que é doença ocupacional? Muito difícil. Mesmo o setor médico, o médico que está lá, que pega Covid, a enfermeira, o pessoal de saúde,
Não tem, é difícil você fazer a relação, né? Apesar de você viu que tiveram duas medidas provisórias, uma 29 e a outra 30, sobre isso, que estavam falando que não deveria não ser, né, doença ocupacional e poderia ser auditado. Mas o Supremo Tribunal Federal invalidou essas duas medidas. Então, voltou a conversa. Será que vai ser? Quer dizer, está todo mundo com medo, mas eu não acredito porque não tem sentido. Não tem sentido. Então, gripe é doença ocupacional? Né? Vira uma pleiade aí de doenças que ninguém sabe. Então, eu acredito que não vai dar para relacionar, né, como, por exemplo, a parte respiratória, que você respira um ar diferente dentro da empresa, aquelas histórias específicas de doença ocupacional. Então, me parece isso. A não ser que vai. E se surgir, vai ser complicado. Aí eu acho que vão ter desdobramentos aí que a gente inesperados, né? Eu não acredito. É isso. Eu concordo com você, Ricardo. Eu peguei essa pergunta, foi provocativa em cima desse cenário de discussão que teve aí de medidas provisórias. Então, eu peguei esse E aí, Velmer, o que você acha sobre isso? Lógico, não tem a dúvida que isso aí é uma política, mais uma vez, uma coisa enviesada, né, para tentar jogar confete para a torcida. Isso não tem sentido, isso desvirtua, querer legislar e fazer, às vezes, do médico do trabalho, do gerente de segurança do trabalho, que é aquele que faz o nexo causal, ele que tem que buscar essa informação, né? Fazer isso com critério. A gente está falando o tempo inteiro isso, né? Critério, metodologia. Ele é uma lei que vem uma régua sem nenhum tipo de regulagem para terminar isso. E acabou prejudicando, né? Porque você quis abraçar todo mundo, mas como o Ricardo falou, mas o cara da área de saúde que está mais exposto ali, ele sim tem mais possibilidade de se infectar, né? Dado que a estrutura de trabalho dele é essa, pessoal de laboratório também, que mexe com amostras laboratoriais, né? Esse pessoal está muito no front do processo, né? E talvez não sejam prejudicados por essa disputa política sem sentido. Já tem o PPRA para isso, tem o PCNCO para isso, porque vou inventar uma lei para poder fazer com que aquilo seja ocupacional, né? Não faz sentido isso. É estratégia de metodologia, de análise de caso a caso, para ver o que pode ser encarado como, sim, uma doença ocupacional ou não. Foi para criar estabilidade, não tenha dúvida, isso de alguma forma poder aplacar um pouco esse impacto econômico que a gente está vivendo aí, mas prejudica o empresário, prejudica o trabalhador também, que fica no limbo desse processo de discussão. Eu acho que não é por aí que a coisa deve funcionar. Temos que usar critério, temos que usar metodologia com seriedade, tem instrumento para isso, tem estratégia para isso, não precisamos de uma lei dessa para instituir o que é ocupacional, o que é não ocupacional. Essa é a minha visão. Ótimo. Bom, vou encerrar então. Eu vou encerrar então, já agradecendo antecipadamente a participação de vocês, o tempo de vocês, a contribuição e o conhecimento de vocês nessa live. E a gente acredito que muitas pessoas vão poder se apropriar disso e criar reflexões. E para encerrar, após esse agradecimento, eu passo então a palavra para o Ricardo para fazer aí o fechamento, o encerramento e deixar suas últimas contribuições. Bom, eu gostei muito dessa troca de ideias entre nós. Eu acho que isso serve para todos, né? Para nós e para quem está nos ouvindo. E é uma coisa que, se a gente puder repeti-las, né, em alguns outros momentos, sempre é estimulante para todo mundo. E, enfim, é um outro treino que nós estamos vivenciando agora, né? Fazer essas boas conversas serem virtuais. Então, acho que a gente deu uma boa passeada, uma transitada nessa área. É evidente que tem muita coisa para falar. Cada questão dessa aí que você colocou, Luiz, e que as pessoas colocaram também, dá para falar um dia, né? Todos nós, né?
Então, acho que a gente tem que estar aí, otimista ou realista, mas sempre olhando para o futuro, né? Preparando esse nosso futuro, né? Dando mais qualidade para esse nosso presente, cuidando da saúde, as empresas atentas à saúde, que é isso que vai nos levar aí para frente, com motivação, com engajamento, enfim, toda aquela pleiade também de conceitos que fazem parte da vida profissional. Então, vamos esperar que isso seja realidade no futuro. E conte comigo a hora que você quiser. Obrigado, Velmer. Gostei de ver você também. E a gente vai se falando aí, se Deus quiser. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Ricardo. Tchau. Velmer, sua contribuição final. Prazer enorme estar aqui, como o Ricardo falou, podíamos fazer uma semana inteira de discussões, né? Porque é muito rico, né? Essa que é a realidade, né? É muito rico isso, né? É um momento propício para a gente estar realmente vendo novos caminhos ou resgatando caminhos que nós vamos falando disso há anos, né? Tentando implementar esses processos. Ricardo, então, nem se fala, você também. Então, assim, talvez agora seja a vez de as pessoas olharem para isso realmente com propriedade, né? Com estratégia, com inteligência. E é um prazer enorme estar dividindo esse espaço aqui. Espero que as pessoas possam realmente assistir, e que estão assistindo aqui também conosco, depois quem quiser assistir gravado, para poder tentar, a partir dessas conversas, ver para o seu mundo, para a sua empresa, para a sua vida pessoal, o que eu posso estar aproveitando isso, tropicalizando, né? E ampliando esse processo de aprendizado em saúde. Eu acho que o nome é esse. Estamos aprendendo, né, a valorizar, né, que saúde, já parafraseando Gandhi, né, não existe um caminho para a saúde é o caminho. Né? Investir em saúde é você investir na sua previdência. Né? Previdência não é só você ter uma fonte de renda vitalícia, coisa que vale, porque senão você vai estar pegando essa renda e gastando com adoecimento. Né? Então, invista na sua saúde, nunca é tarde, porque isso é o que vale. A gente está vendo isso agora. Né? Quem tem saúde está conseguindo se livrar melhor de um processo agudo. Quem não tem saúde, infelizmente, está tendo um pouquinho mais de trabalho, às vezes até alguma coisa mais dramática, para se livrar dessa doença que nós não escolhemos ter, não era para ter, mas ela veio. Né? E talvez seja a primeira de algumas que venham para frente. Então, investir em saúde nunca é demais, seja próprio, no mundo corporativo, na sociedade como um todo. Eu acredito nisso, eu acho que a gente tem que acreditar nisso sempre. E obrigado, Luiz, pela oportunidade mais uma vez. E pode contar comigo também para qualquer outra situação que você acha que eu possa contribuir. E um forte abraço em você e no Ricardo. Ok. Então, aqui eu encerro, despeço de vocês e a gente vamos ter outras conversas. Quem tem muito conteúdo aqui que pode compartilhar e a gente vai combinar outras sim, já que o modelo, acho que nesse momento é um modelo que ajuda a fazer, é fácil, é simples e ajuda bastante as pessoas para refletirem sobre saúde. Então, mais uma vez, eu agradeço e aqui eu encerro, então, essa nossa mesa redonda virtual. Obrigado. Obrigado.